Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde a gente trata as várias questões relacionadas ao transtorno do espectro autista, a condição do autismo, e hoje um episódio muito especial, onde a gente vai trazer uma profissional muito gabaritada para falar de questões que às vezes não são muito faladas no transtorno do espectro autista, que é a questão motora. Então acompanhe esse episódio aqui com a doutora Carolina Quedas. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. E para conversar com a gente hoje aqui, eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Carolina Quedas. Ela é fisioterapeuta, educadora física e pedagoga. Também tem mestrado e doutorado em distúrbios do desenvolvimento e ainda fez pós-graduação em psicomotricidade. Nós vamos trazer ela aqui, vamos falar sobre tudo isso, vamos entender o que isso tudo tem a ver com autismo e entender se tem a ver com autismo, né? Que é uma dúvida que surge muito para a gente aqui na nossa organização, muitas pessoas perguntam. Então, seja muito bem-vinda, doutora Carolina, se apresenta um pouco para nós, fala um pouco sobre você, também para o pessoal te conhecer, para a gente começar essa nossa conversa. Tudo bom, Fábio? Obrigada aí pelo convite, fico muito feliz. E, bom, né, já me apresentou uma parte, eu tenho muitas outras questões também. Eu tenho análise do comportamento, fiz mestrado e doutorado, estou indo para o pós-doutoramento agora. Tenho também, eu tenho um grupo aqui em São Paulo, chamado TEA em Movimento, que é um dos primeiros grupos do Brasil que trabalha aí com crianças de 3 a adolescentes de 15 anos, um grupo sem fins lucrativos, e que a gente trabalha aí com as crianças tanto na fisioterapia quanto na educação física, que fica alocado numa universidade aqui de São Paulo, da Anhanguera, né, de Osasco, onde eu sou coordenadora de curso. Também sou professora de graduação, sou professora de pós-graduação. A gente tem vários cursos aí espalhados pelo Brasil e fico muito feliz pelo convite de um assunto super importante e super atual aí para a galera poder se aprofundar um pouco mais. Além dessa formação bem completa, né, você já tem bastante experiência também na área, né, e além de tudo é conselheira ainda da Onda Autismo também, faz parte do nosso conselho profissional, né, então vai enriquecer bastante aqui e poder vou aproveitar você para tirar bastante dúvida aqui, porque além dos nossos que seguem a Onda Autismo, que acompanham o nosso trabalho, eu também tenho bastante dúvida nesse sentido, né. Primeira questão que eu trago para você que já é o que mais chega para a gente, que talvez traz até alguma curiosidade, né? Todo mundo sabe que aqui a gente fala sobre autismo, né? Sobre o transtorno do espectro autista. Aí eu estou convidando aqui uma fisioterapeuta, educadora física. A primeira questão que surge é essa. Fisioterapia e educação física faz parte da equipe multiprofissional que acompanha as pessoas com transtorno do espectro autista? Com certeza. Tem que fazer parte, né? Porque a gente tem que pensar no indivíduo como um todo. Então, quando fala, é muito interessante quando eu sempre falo do palestra, cursos, né? E as pessoas olham o indivíduo com autismo e só vem o DSM, né? Só vem o diagnóstico, né? A díade agora, né? Que é a questão do comportamento, a questão da socialização, comportamento, né? A questão da linguagem, a questão do padrão repetitivo e restritivo. Porém, a gente tem que entender que aquele indivíduo com TEA, ele é um todo, né? Ele tem suas questões motoras, ele tem suas questões nutricionais, ele tem outras questões aí que o envolvem, que são de extrema importância para a gente ter um entendimento e para estudar essas outras áreas para a gente dar a melhor qualidade de vida. Então, é sim de extrema importância o profissional de educação física e o fisioterapeuta fazer parte aí da equipe multidisciplinar. Eu te pergunto porque eu fiquei surpreso ao saber o quanto as pessoas não imaginavam, não imaginam que esses profissionais fazem parte da equipe multiprofissional. E é como você disse, né? Você trata o indivíduo como um todo e, na realidade, esse acompanhamento, na prática, quase não acontece, ou poucas pessoas têm esse acompanhamento, né, doutora Carolina? Sim, a gente vê, né, muitas vezes quem tem condição, né, quem tem
um convênio médico, tem aí, né, o entra com liminar, tem todo o aparato, né, de todos os profissionais, mas a gente sabe que não chega para todo mundo, né? Então, mas a gente sabe da importância dessa equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? Ser interdisciplinar também, porque não basta a gente ter todos os profissionais e eles não se conversar, porque aí não adianta também nada. É importante ter toda essa equipe, né? Porque é a questão que a gente bate na tecla. Tem que olhar a pessoa com autismo como um todo. A gente fala muito sobre a questão do biopsicossocial, né? A CIF, por exemplo, ela é muito falada na área da saúde, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e ela traz esse olhar do todo, né? Ela traz esse olhar que a gente precisa enxergar esse indivíduo nas suas potencialidades e no seu todo, né? O que interfere para ele estar participando na sociedade? É a comunicação? É a rampa? É a falta de questão sensorial? Né? O que falta ali para ele participar da sociedade? Né? Qual tipo de acessibilidade? Né? A gente fala muito de acessibilidade arquitetônica, mas tem tantos tipos de acessibilidades que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter esse olhar realmente. E o fisioterapeuta e o profissional de educação física nesta equipe multidisciplinar, ele soma. Né? E as pesquisas hoje têm demonstrado que esta área, a área do movimento, ela faz aí uma soma gigantesca dentro de todas as outras terapias. Então, ela não tem que ser uma parte. Essas terapias, essas intervenções, né, não são só o complemento ou, vamos fazer tudo e deixar por último elas. Não, elas têm que sempre estar fazendo parte. Elas têm que seguir junto com a terapia da fala, com a questão sensorial, com a terapia, né, por exemplo, integração sensorial de Aires, como a ABA e etc. Então, é muito importante porque tudo que a gente faz é movimento, né? Você vai comer, você movimenta. Você vai falar, você movimenta. Você vai se locomover, movimento. Você vai escovar os dentes, você vai se trocar, né? Então, assim, tudo nosso é movimento. É muito interessante na área do autismo, Fábio, que eu sempre brinco, eu falo assim, eu não sei aonde, nesse multiverso que a gente vive, se perdeu a área do movimento no autismo. Porque em todas as outras deficiências, a intervenção motora é a primeira. E o que me deixou também surpreso, mas positivamente, é o quanto de estudos que tem comprovando tudo isso que você está falando, né? Que, assim, é importante, faz parte, que tem efeitos positivos. Então, aqui você trouxe algumas questões. Eu acho que a primeira é o desconhecimento. As pessoas, às vezes, não procuram justamente porque não conhecem. Então, daí a importância já de a gente fazer um episódio como esse, que vem trazer essa informação para as famílias, para os pais, e até para outros profissionais, que acabam indicando ou não indicando esse acompanhamento, né? E o segundo ponto que me deixou curioso, quando você falou, a pessoa consegue, então, por exemplo, o plano de saúde, conseguir esse acompanhamento, pedir esse acompanhamento, o plano de saúde vai cobrir? Como é que funciona isso, mais ou menos? Sim. Normalmente, o plano já está naquele rol da ANS, né, que está dando o que falar aí, né? Mas o fisioterapeuta, ele já está lá, né? Está lá garantido para todo mundo. Então, o fisioterapeuta é um pouco mais fácil, né? Profissionais da educação física, muitos poucos conseguem. Porém, se tem a psicomotricidade associada, né, fica um pouco mais fácil conseguir aí pelo plano de saúde. Então, aí o médico, né, o neuropediatra, né, o psiquiatra, não sei qual, dependendo, né, da idade, deve fazer a prescrição, tudo, e pedir, fazer o pedido, na prescrição não, o pedido, e para o pessoal, né, para os convênios ir atrás e ter esses profissionais. Então, infelizmente, eu não sei por que não consideram profissionais de educação física da área da saúde, sendo que somos também, temos uma linha toda da área da saúde, né, que é super importante, de prevenção das doenças, etc. E até tratamento de doenças com educação física, né? Também. Então, falando, por exemplo, diabetes. Você trata diabetes com um exercício físico, também, né? Então, realmente é curioso isso, né? É muito curioso. Então, assim, consegue, né? Tem alguns convênios que a gente consegue mais fácil, tem outros que a gente precisa brigar mais, né? Aquela velha história que a gente já sabe, né? Dentro
dentro aí do mundo do autismo, que as famílias passam, mas normalmente a gente consegue sim, né? Pelo menos as clínicas que eu supervisiono, nós temos aí uma grande aderência aí dos convênios, fazendo aceitação desses pedidos, principalmente para fisioterapia especializada em transtorno do espectro autista. Porque até o valor, Fábio, modifica, né? Sim. Então, o profissional que faz físio convencional, que a gente fala, ele ganha X. O que é da fisioterapia para autista, ele ganha 3x. Então, assim, até o valor é diferente, porque o profissional precisa ser mais especializado, né? Não é só a fisioterapia, você precisa ter o ABA, você precisa ter outros tipos de formações, né? Sim. Específicas aí, para a gente poder fazer o trabalho com pessoas com autismo. Então já fica aí a dica para o pessoal que vale a pena pedir, procurar, porque realmente é importante no acompanhamento do autismo, né? E já que você deixou o gancho aí, você também tem pós-graduação em psicomotricidade, né? Explica para a gente um pouco o que é a psicomotricidade, porque muita gente ouve falar e não sabe o que é e não sabe para que serve. Então é importante as pessoas, quanto mais elas entenderem, mais elas souberem, mais fácil também delas cobrarem essa intervenção, né? Então explica para nós sobre isso. A psicomotricidade é uma ciência, né? Por exemplo, a análise do comportamento é uma ciência. A psicomotricidade também é uma ciência, né? Então, praticamente, a gente usa muito a psicomotricidade em vários contextos. Por exemplo, eu sou professora também de escola, né? Tenho uma formação também de educação física na área escolar. Eu sempre usei a psicomotricidade antes de estudar, muito, né, fazer a pós, etc. Eu sempre trabalhei a psicomotricidade dentro do ambiente escolar. Porque você vai trabalhar questões de conflito, você vai trabalhar questões cognitivas, afetivas, sociais, por meio do movimento, né? Então, eu sempre faço esse exemplo porque um dos profissionais que eu mais admiro, que trabalham muito essa questão da psicomotricidade, às vezes sem saber, é o profissional de educação física escolar, principalmente de anos iniciais, dos pequenininhos. Então, a gente trabalha muito isso, né? Então, até peguei aqui uma citação para deixar a galera mais, né, antenada, né? A psicomotricidade, então, ela trabalha, estimula e otimiza o tempo de processos de aprendizagem das crianças. Então, a gente tem aí a base da psicomotricidade, né? A questão da afetividade, da cognição, da socialização por meio do movimento. Então, a gente usa o movimento para conseguir aí fazer os trabalhos cognitivos, afetivos, sociais. Então, a gente tem alguns tipos de linhas de psicomotricidades. Então, a gente tem uma linha de reeducação psicomotora para reeducar, né? A questão psicomotora, tem a terapia psicomotora, tem a educação psicomotora, então são várias linhas de segmentos. Aí tem a relacional, tem a funcional. Então, só que a base da ciência é essa, é pelo movimento a gente trabalhar a cognição, a afetividade, a socialização e trabalha outras coisas também. Então é muito importante. Aí as pessoas podem pensar, peraí, mas eu trabalho isso, por exemplo, na minha terapia que eu sou, sei lá, fono. Né? Pode ser que trabalhe, porque é uma ciência, então aquela ciência, né, ela traz vários guarda-chuvas, né? Então é muito importante a pessoa se especializar e a pessoa realmente usar essa ciência a favor, em prol das crianças, adolescentes e adultos. E o interessante é que psicomotricidade todo mundo acha que é para criança. Sim. É para todo mundo, até para os velhinhos. A gente tem psicomotricidade para idosos, bebês, idosos, adultos. Então, porque é uma ciência que engloba o quê? O entendimento do sistema nervoso central, né, do cérebro humano, né, das funções cerebrais, junto com as cognitivas, as afetivas e as sociais, por meio do nosso corpo. Então, é uma ciência tão incrível, né? Vou dar um exemplo. Um exemplo clássico que eu dou, por exemplo, uma criança que é hipotônica, tá? Uma criança que tem uma hipotonia muscular. A hipotonia muscular, pela ciência, pelas bases, né, científicas da psicomotricidade, tem uma grande chance dela ter a hipotonia e ela ter um equilíbrio ruim, né? Dela ter alterações no equilíbrio. Com isso, na funcionalidade dela,
ela tem baixa atenção. Olha que interessante. E aí a gente vai ver crianças, por exemplo, que têm problema de equilíbrio, que pode ter uma hipotonia leve, por exemplo, e que tem baixa atenção. E aí a atenção é crucial para quê? Para aprendizagem. Sim. Então, olha a história que eu contei, né, para falar da aprendizagem, mas o negócio começou lá atrás. E aí muitas vezes a pessoa, por exemplo, no ambiente escolar, né, vai lá, fica querendo que o menino preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção, e o menino não presta atenção. Aí quando vai ver, ele tem um problema lá atrás de origem que está dificultando esse aprendizado dessa criança. É Então, meio parecido, essa questão é meio parecida com a da aba, né? Onde você, ao não adquirir habilidades lá atrás, vai faltar coisas lá na frente. As pessoas pensam que às vezes não tem exato, relação, ou não exato. conhece, por exemplo, a relação do engatinhar com conseguir escrever depois, né? Coordenação motora fina com outras coisas depois. Então, só de você explicar, a gente já vê que vai se ligando tudo, a questão do relacional, da atenção, tudo tem a ver com o autismo, né? Tudo. E o legal que você falou, assim, tem psicomotricidade para criança, adolescente, adulto e idoso. E é sempre importante a gente lembrar que tem autista de todas as idades, né? Porque parece óbvio, mas a gente sempre tem que estar falando. A pessoa autista, criança autista, vai crescer, vai se desenvolver, né? E conforme as terapias, as abordagens, as ciências que ela for submetida, ela vai ter mais ou menos demanda depois, mas pode ser que continue pela vida toda, né? E para entrar nesse negócio da vida toda, então, vamos começar lá do pequenininho, né? Às vezes as pessoas não sabem essa questão da coordenação motora. Quando que eu consigo começar a observar lá na criança? Eu consigo começar a observar no bebê? Eu tenho que esperar crescer um pouquinho mais quando começa a querer andar? Como é que é? Porque às vezes as pessoas não sabem quando que elas podem perceber essa dificuldade de coordenação motora. E aqui eu pergunto para você, porque no autismo a gente tem muito ligado essa questão motora, né? É muito ligado. Eu contei para você, a gente se encontrou, né, em São Paulo, e eu contei do meu filho adolescente, que nunca fez um acompanhamento com fisioterapia, com psicomotricidade, educação física, né? E ele já está com 16 anos, a coordenação motora ruim, né? E ele, no movimento básico, ele acabou, a patela dele acabou luxando, né? Acabou tendo luxação de patela no movimento básico, assim, um movimento de pêndulo. Então, não era nada extremo, assim. E daí eu falei com você, até perguntei, nossa, será que isso tem a ver lá com lá atrás? E você falou, óbvio que tem, né? E daí você me contou isso, de as pessoas não terem esse acompanhamento desde a infância e tal. Mas para a gente ter também, sempre os pais, as mães que percebem ali. Quando que a gente começa a perceber essa dificuldade? Dá para perceber lá bem cedo ou não? Olha, quando bebê, a gente sabe que as questões do TEA, os sinais muitas vezes são bem sutis, né? E aí a gente tem que, um neuropediatra, né, ele precisa ter bastante, né, o pediatra, né, porque nem vai para o neuro ainda, mas assim, tem que ter bastante atenção, né, pelos sinais que a criança for dar. Então, além dos sinais sociais, né, que a gente tem, sinais sensoriais, os sinais motores também muitas vezes estão presentes, mas eles não estão tão perceptíveis. Sabe aquela grande fala que todo mundo reproduz, que as pessoas falam, né? A criança tem o tempo dela. Isso ocorre muito com o bebê, né? Então, por exemplo, o bebê tá lá, rolou, aí foi sentar. Não sentou direito. Mas daqui a pouquinho ele senta, daqui um mês ele consegue. Mas peraí, aquele outro mês que ele devia estar sentado. Não devia demorar mais um pouquinho. Mas aí vai passando, porque depois ele adquire e está tudo certo, né? Então são muitos sinais sutis. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, uma hipotonia persistente, mas assim, pequena, não é gritante, por exemplo, como uma criança com síndrome de Down, que a gente vê aquela hipotonia bem, né? Criança bem molinha, já tinha que estar começando a andar, não anda, né? Demora mais para andar, para sentar, para tudo. Mas no TEA é diferente, né? Ele vai adquirir, ele consegue adquirindo, mas ele tem uma demora mínima que muitas vezes, quando o pediatra não tem esse conhecimento e tem essa fala, ele vai adquirir, passa. Vai passando. Vai passando. E o interessante, por exemplo, que tem alguns estudos que já têm apontado alguns reflexos primitivos
que não aparecem, e aí não é uma, assim, não apareceu é autista, não estou falando isso. Estou falando que fizeram estudos de correlação. Olha, muitas crianças que depois tiveram diagnóstico com TEA tiveram esse tipo ou não de reflexo. Por exemplo, o reflexo de sucção, que tem muito a ver com a questão da fala, né? As fonos que vão assistir podem falar melhor que eu, né? Então não é aquele que ele não pega o peito. Ele não tem sucção para nada, nem para chupeta, não tem para nada. Isso vai ocasionar problemas lá na frente por falar, por comer, né? E etc. Um reflexo chama colocação dos pés, que você coloca a criança de pezinho assim e ela coloca assim, né, o pezinho na superfície. Muitas vezes ou ela pode puxar o pé, né? Que pode ser uma questão sensorial, que pode estar, vamos ficar ligado, né? Se realmente sai da normalidade. E outros reflexos que podem aí persistir, como o RTCA, ele era muito, que é o reflexo tônico cervical assimétrico, que ele era muito ligado à paralisia cerebral. Olha que interessante. E em alguns estudos eles já estão falando, olha, alguns autistas tiveram esse RTCA persistente. Devia ter sumido lá no 4º mês de vida e persistiu um pouquinho mais. Que passou também despercebido. E depois as pessoas vão verificar, né? Olha que interessante. Você falou do engatinhar. Eu publiquei essa semana, lá no meu Insta, um estudo de engatinhar que saiu agora, acho que 2021, agora, não sei agora. E esse estudo, muito importante, porque assim, a gente sabe que 7% da população, das crianças, não engatinha. Isso é um dado ok. 7% pula, vai lá andar, sai correndo, né? Aquela criança que não quer esperar. Porém, o estudo ele mostra uma porcentagem muito grande de autistas que não engatinham. Olha que interessante. Sai desse 7%, é mais de 40%. E é legal você falar isso, e também você deixou claro aí, né, que esse, como é que você está dizendo, não engatinhou, é autista, né? Então é importante as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, entenderem essa, que você fala de correlação e de sinais comuns, né? Não são critérios para diagnóstico, mas os estudos, como você disse, vêm mostrando que são sinais comuns, que acontecem muito, né? Em pessoas autistas, em crianças autistas. E outra coisa que acho que é legal frisar, que você falou, que é a importância de respeitar os marcos de desenvolvimento, né? Essa coisa de, cada criança tem... E a gente ouve isso de médicos ainda, né? Cada criança tem seu tempo. Então, a criança, mesmo que ela engatinhou depois, ou que sentou direito depois, como você disse, se ela perdeu esse marco, ainda assim ela teve um atraso, né? Não interessa se depois ela adquiriu isso, né? Isso é importante a gente observar, né? Ou pedir para o médico observar, né? Porque depois vai acabar acarretando em dificuldades, né? Como você disse, uma coisa está ligada à outra, uma coisa leva a outra, aí lá na frente a criança não consegue escrever, segurar a caneta direito, você vai ver porque lá atrás não sentou na época certa, não engatinhou na época certa, né? Tudo isso. Então, isso é muito legal. E acho que, a primeira coisa que traz, e o que chama a atenção dos pais, talvez não seja a primeira, mas uma das primeiras na questão motora, e que eu queria que você explicasse um pouco, é a questão de andar na ponta dos pés, né? Isso também a gente vê muito em crianças autistas, e assim, é comum, é uma coisa, mas é normal andar na ponta dos pés, faz mal andar na ponta dos pés, a gente tem que deixar, a gente tem que fazer uma intervenção, ou por que a gente anda na ponta dos pés, muitas andam, né? Então, isso eu queria que você comentasse para a gente, para os pais, isso os pais observam, né? É um sinal muito comum que chega no consultório e os pais falam, ele anda nas pontas dos pés. Sim. E é interessante porque sempre me perguntam isso. E o que eu falo? E algumas pesquisas falam também que é um sinal comum para qualquer tipo de criança, pequenininha. Porque a criança, quando começa a andar, até mais ou menos seus 2, 3 anos, muitas crianças elas podem sim andar de ponta de pé e não ter o autismo. Tá? Porque ela ainda está adquirindo a tua marcha, né, o andar direito, ela está ainda adquirindo o equilíbrio, né? E aí eu sempre faço um exemplo. Por exemplo, né? Quando a gente, sei lá, você mora em prédio? Sim. Mora em prédio, beleza. Então, você tá lá embaixo, você tá apertado para ir no banheiro, você precisa de escada, né? Como que você sobe essa escada? Você já percebeu?
Correndinha, né? Né? Correndo. Mas você põe o pé todo? Não, não, porque para você ir rapidinho tem que ser na pontinha. Se for Tem que pisar o ser pé na todo, corrida. Para ser rápido, precisa ser na ponta do pé. Olha que interessante. Aí eu falo, o Usain Bolt, quando ele corria, quando a câmera ia passando assim, ó, vendo o cara correndo, né? Aquele raio, ele é colocava só o pé, pontinha. era só a Não, pontinha. Olha que interessante. Então, quando a criança está adquirindo né, a questão do caminhar, do correr, muitas vezes a criança ela quer correr, ela quer atrás, né? Ela cai muito. E muitas vezes ela corre de ponta de pé, ela anda de ponta de pé para ter mais o quê? Velocidade, mais agilidade. Por isso que ela vai. Porque uhum. ela se locomove mais rápido, né? Mas quando isso se persiste, que ela deve já começar a adquirir o seu equilíbrio, o seu tônus melhor, né? Sua coordenação. Se isso começa a ficar mais uma coisa mais persistente em momentos diferentes da corrida, né? Para ser esse deslocamento mais rápido, aí sim a gente tem que ficar ligado, que pode ser também um sinal de TEA, né? Mas não é só sinal de TEA, outras deficiências também têm. Por exemplo, a paralisia cerebral, dependendo do tipo de paralisia, a criança anda de ponta de pé, né? Certo. Que é a tal da marcha equina, né? Que E existe. isso pode trazer danos assim depois com o Pode, desenvolvimento? Questão pode, de lesões e tudo mais? pode. E olha que interessante. Sempre, desde a época que comecei a estudar TEA, sempre falou de ponta de pé no autismo, que é uma alteração sensorial. Ah, e tem alteração sensorial, ponta de pé, manda para a TO, a terapeuta ocupacional. Ela vai resolver. Coitado das minhas amigas TO. Às vezes chegava lá na TO, o cara ficava lá 2 anos, 3 anos, e essa ponta de pé não baixava. Porque a origem não necessariamente é uma origem sensorial. Ela pode ser uma origem, uma questão comportamental da criança. Quantas vezes a gente vê crianças que elas andam com o pé todo, quando ficam felizes, ponto de pé e vai andando. Pode ser uma estereotipia, então, também. Pode ser uma estereotipia, pode virar uma estereotipia, né, que ela se Uhum, sente confortável. sim. Pode ser uma questão muito parecida com a paralisia cerebral, uma questão neurológica, mais específica. Hipotonia também pode ocasionar, né? Porque ela tem mais força na musculatura do gastrocnêmio sóleo, né? A panturrilha ali, e ela não tem tanta força em anteriores aqui de perna. Aí ela faz o quê? Ah, vou ficar mais de ponta de pé porque eu tenho mais força na musculatura, Ele fica mais confortável, né? fico mais confortável, né? Então, e pode ser, e tem um médico nos Estados Unidos que ele está estudando uma questão de propriocepção, a ponta do pé com propriocepção, principalmente da questão da captação visual da criança. Por a criança muitas vezes ser hipotônica, ter hipotonia generalizada, a face também é hipotônica. E nos nossos olhos, para poder fazer toda essa movimentação, acho que chega a ser 12 músculos. Olha que interessante. Então, esses músculos também estão hipotônicos, então ele não consegue fazer a movimentação correta. E aí, muitas vezes, a criança ela precisa ficar de ponta de pé para ter uma visão melhor do ambiente. Olha que interessante, ele está estudando isso. E eu vi também, não sei se você já viu, questão relacionada a encurtamento de tendões, né, Sim, nas pessoas sim, autistas, né, que parece que tem, tem também isso, né, que daí é uma tem. questão física, né, fisiológica mesmo, né. Fisiológica, que pode ser muito parecida com paralisia cerebral. Uhum. Mas o que acontece muitas vezes com crianças com TEA e adolescentes, eu peguei muito adolescente assim, fica-se muito tempo com aquela ponta de pé, ninguém sabe a origem, não resolve o problema, e aí acontece o quê? Encurtamento. Que O fica uma encurtamento, coisa então, seria uma consequência. uma consequência, aí encurta. Aí Entendi. tá. Quando ainda se consegue ainda aplicar né, fisioterapia convencional, alongamento, né, faz fortalecimento, tal, para melhorar isso, ok. Mas tem crianças que chegam a precisar de botox na região, e tem criança e adolescente, e às vezes o adulto, que precisa de cirurgia, dependendo Entendi. do caso, né? Então, quando a gente tem a criança que anda com ponta de pé, o que eu sempre oriento? Faça
primeiro a gente tem que buscar a origem dessa ponta de pé para a gente acertar, né, no tratamento, mas a fisioterapia tem que estar acompanhando junto para tentar o quê? Diminuir os problemas futuros. Então a gente tem que entrar para a gente diminuir essas consequências que podem acontecer aí por conta da ponta de pé. Então, assim, é um comportamento que é comum, que existe, que até ocasionalmente, a pessoa pode, você falou, ficou feliz, começou a andar na ponta dos pés, mas permitir que esse comportamento seja contínuo vai causar malefícios, né? Vai causar malefícios. Então, tem que observar, né? E aqui você entrou num ponto próximo que você falou, assim, adolescentes, até adolescentes e adultos, e entrou na próxima pauta que eu tinha preparado, que, assim, não é só criança que vai precisar dessa fisioterapia, do educador físico, da psicomotricidade, né? Isso pode ou deve persistir, aí você que me diz, adolescentes, adultos e até idosos, né? Eu, por exemplo, meu filho, ele senta, sabe quando você senta com as pernas viradas, eu não sei como é que chama esse sentar, que o joelho... Isso, o joelho vira para fora, senta em W. E desde sempre ele sentou assim. Eu acho que isso deve ter facilitado essa luxação de patela que ele teve depois, porque não é um sentar correto também, mas para ele parecia uma coisa tão confortável, né, que a gente vai deixando, né, então tudo isso são coisas que são essas coisas, esses sinais que estão ali, que às vezes a gente não enxerga, né, e que são questões que podem ter a ver com TEA, podem ver não, mas são sinais comuns, mas que a gente vê que acontece muito. Quando eu falei uma vez, meu filho senta assim, aí começa a aparecer, eu converso com muitos pais e mães de pessoas autistas também, o meu também, você começa a ver que acontece muito, né? Muito. Então, no caso, precisa essa continuidade do acompanhamento, né? Sim. E o sentar em W, olha que interessante, né? Muitas crianças pequenininhas sentam em W. Qualquer criança sem deficiência, com deficiência, né? Senta em W. Por quê? Porque ainda não está estruturada, a sua, né, essa questão estrutural não está legal ainda, ela não tem tanto equilíbrio, então ela prefere sentar em W, para quê? Para ficar mais estável. Porque a criança ela quer brincar, ela quer mexer nas coisas, se ela ficar só com o bumbumzinho no chão, ela vai ficar que nem, né, aqueles bonequinhos. Então ela vai cair, ela vai se sentir desconfortável. Agora, um adolescente sentar em W, é preocupante, por quê? Porque a questão do W, muitas vezes é por causa desse que ele sente desconforto para poder manter ali um equilíbrio. E muitas vezes está relacionado ao quê? Ao tônus, baixo tônus muscular. Que tem, falando do seu filho, tem muita correlação com o que ele teve, né? Que é questão de frouxidão ligamentar, né? Então, tudo isso gerou aí, na adolescência, o quê? Uma lesão. Então, olha que interessante, né? Se a gente tivesse trabalhado com ele lá desde pequenininho, fortalecendo a musculatura, né? Deixando as estruturas mais fortes, diminuindo, né, essa hipotonia, melhorando esse quadro dele, pode ser que ele, quando chegasse lá na academia, não tivesse tido essa lesão, né? E aí, como a estrutura dele não está preparada, o primeiro vento que passa já era, né? Então... E assim, a gente tem muito adolescente, viu? Muito adolescente nessa situação. E eu vou te contar uma coisa, Fábio. Muitos adolescentes, a gente já vê criança pequenininha, mas assim, a partir do pré-adolescência, adolescência, com escolioses absurdas. Absurdas. Assim, escolioses de mais de 30, 40 graus. Eu peguei um caso que eu sempre mostro de uma menina, até está num dos sites dos Estados Unidos, 108 graus a escoliose da menina, com autismo. E eles falam, é por falta de sustentação ali na coluna? Por que acontece? Exato. Por causa dessa mesma hipotonia. Exato, né? E a escoliose, ela tem uma origem genética, né? Porque é a má formação da coluna. Então, e aí, já viu o adolescente, né? É celular... sentado assim, né? Aí sentado pra lá, aí vai prejudicando, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. Aí chega no momento que é cirúrgico. Agora imagina, um autista com alteração comportamental, com problemas sensoriais, tem que fazer uma cirurgia de coluna. Olha a gravidade. Acho que a grande mensagem, talvez, que fica, né? É que é preciso observar muito e se atentar muito para esse acompanhamento desde muito cedo, né? Porque, assim, você ouve, às vezes, assim, meu filho, ou eu não tive atraso motor. E você vai ver, teve, né? Se você for analisar bem, teve todos esses atrasos que você citou, que foi passando, que foi adquirindo mais tardiamente aquela habilidade,
mas teve o atraso. E isso vai virando, como a gente chama, né, ou como falo, uma bola de neve, né, porque uma coisa, quando chega, vai desencadear lá na adolescência, lá na vida adulta, né, ou talvez até na fase da terceira idade, você sofrer mais com essas questões, porque daí você começa a ter maior desgaste, né, enfraquecer um pouco os músculos, e aí você vai sofrer, então, por questões que não foram vistas lá antes, né? E hoje a gente precisa falar, né, de autismo adulto, autismo idoso, né? A gente precisa entender isso, os profissionais também precisam entender, porque tá aí, tá aparecendo todos os dias as pessoas na sociedade, né? Sim. E tem dados muito importantes, né? Então, a gente tem estudos, por exemplo, em crianças pequenas, os atrasos motores, né, os problemas motores, chegam a ser de 83% a 87%, que atingem essas crianças, de deficiência motora mesmo. É muita gente, né? É muita criança. Na adolescência, mais ou menos 40 e poucos por cento, não, 50 e poucos por cento. Você está falando isso no público em geral ou nas pessoas autistas? Autistas. Nossa, é muita gente, então. 87 é muita gente, é quase todo mundo que deveria. É um dado maior que, por exemplo, deficiência intelectual e autismo. Então, assim, é muito importante. E tem um estudo de adultos, adultos com autismo, eles fizeram um estudo com pessoas de 45 a 65 anos, então até pega um público idoso, né, início lá, né, idoso. E aplicaram um teste, aí fizeram 2 grupos, né, grupo controle, sem pessoas da mesma idade sem autismo, e pessoas com autismo dessa idade. E aí aplicaram testes motores, junto com um teste para verificar questões cerebrais, e verificaram uma subconectividade das questões motoras, que ainda continuam, né, com essa defasagem em adultos idosos com autismo. Mas adultos idosos sem autismo, o motor deles também vai diminuindo, vai tendo dificuldade? Vai, mas nos autistas são piores. Então, imagina, né? Essa criança vem, não é trabalhada, vem esse adolescente, não é trabalhado, chega na fase adulta, não é trabalhado. Quando chega lá no idoso, em vez de ser um idoso independente, vira um idoso dependente. Qualidade de vida? E aí? Né? Então, mais uma mensagem, né? Para quem tem filho pequeno, observe, procure, mesmo que pareça, talvez que não tenha tanto assim, mas um pouco também é importante, né? E para as pessoas adultas, já além, né? Nunca é tarde para procurar, né? Se tem problema de coordenação motora, procura um profissional que ainda dá para fazer uma abordagem efetiva, não dá para melhorar esse quadro, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, que a área motora a gente não tem alta, a gente troca de objetivos. Então, por exemplo, a criança vai para físio para estruturar, depois vai para psicomotricidade para poder, né, trabalhar as outras áreas, tal, né? Aí vai para educação física para fazer o esporte, né? Para uma academia. E isso a gente tem que levar para o resto da vida, porque o nosso músculo tem que ser trabalhado, né? Sim. As nossas articulações precisam ser trabalhadas. Então, é muito importante a gente ter isso na nossa mente. É saúde, né? Qualidade de vida. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo minha avó hoje. Minha avó hoje tem 87 anos e 5 meses, como ela diz, né? Ela conta os meses também dela. E aí ela é ativa, né? Ela anda aqui perto de casa, dá tantas voltas, ela tem lá, eu dei Teraband para ela, né, que é uns elastiquinhos, ela faz lá, mexe para cá, mexe, ela está sempre ativando o músculo dela, porque ela sabe que ela precisa. Se ela não ativa, ela vai ficar. Se você não usa, quando a pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, ficar camada, se ela não faz movimento, se ela não faz contração muscular, se ela não usa aquele músculo, o que acontece? Atrofia, para de ter força, né? Então, fica em desuso, a pessoa não tem mais movimento. Pensa em uma pessoa que já veio durante toda a vida com essas dificuldades, com esses atrasos, vai ser, claro, como você disse, na pessoa, o idoso vai acontecer isso, mas na pessoa autista vai ser mais duro ainda, né? Vai ser mais duro ainda. As consequências são assunto, né? Esse é um assunto que a gente podia ficar falando, é muito interessante, é realmente surpreendente de como as pessoas não conhecem nessa questão da fisioterapia, da educação física, da psicomotricidade no autismo. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, a gente podia ficar falando horas e horas. Quem tiver
alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que a gente vai tentar responder. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas, porque, como eu disse, é um assunto além de amplo, muito complexo, né, também para a gente tratar apenas numa live, né. Eu queria agradecer você, doutora Carolina, por ter aceitado participar, esclarecer as minhas questões e as questões de muita gente, que eu acredito que também tem essas dúvidas, né? Deixa para o pessoal aí como é que faz para te encontrar, para conversar com você, se a pessoa quiser saber mais sobre esse assunto, até procurar um atendimento, como é que faz para te encontrar? Eu queria que você deixasse aí, e sempre te agradecer muito, né? Eu acho que a gente vai ter que acabar marcando outras e outras, porque é um assunto realmente muito interessante e muito complexo. Então, obrigado, né? E vou deixar para você se despedir do pessoal aí, e já deixar o seu contato e tudo para o pessoal. A gente vai deixar também na descrição do episódio, tudo certinho, os contatos da doutora Carolina Quedas aí, mas pode falar aí, como é que o pessoal te acha, quem ficar curioso com o assunto, como é que fala com você? Bom, tem o Instagram, que é doutora Carolina Quedas, né, igual que está escrito aqui embaixo, DRA Carolina Quedas. Lá trago muita informação, tem postagens toda semana sobre o tema, tem postagem de adulto, de adolescente, falo bastante das questões motoras. Tem o meu YouTube, que é o TEA em Movimento, por doutora Carolina Quedas, que eu também só falo da área motora, em crianças, adolescentes e adultos também. E aí vocês podem mandar lá pelo direct, pode falar lá comigo. Tem algumas clínicas aqui em São Paulo que eu faço avaliação, que eu supervisiono, então eu sempre estou em contato com as pessoas e assim, muito obrigado realmente por abrir esse tema, né, muito importante. Eu sou uma das pessoas assim no Brasil que levantou mesmo a bandeira da área motora, eu brigo por isso, né? Hoje, em muitos lugares, tem profissionais especializados, a gente queria mais profissionais ainda da área especializados, mas a gente já está, né, engateando aí para isso. Então, procure um profissional especializado da área motora, que tem especialização em autismo, que conheça análise de comportamento, que saiba realmente o que está fazendo com o seu filho e com sua filha, é muito importante. E eu só tenho que agradecer esse espaço para chegar aí mais para os pais, para eles procurarem. E uma coisa que até eu ia comentar antes, assim, né? Muitas vezes os pais chegam para mim, na primeira avaliação, e eu pergunto, qual é a queixa que você tem motora do seu filho? E os pais falam para mim, nenhuma. E aí, quando eu vou avaliar, eu mostro para o pai, porque o pai fica comigo na avaliação, ele faz junto, ele pula, ele corre, ele faz tudo. Né? Eu faço o pai também fazer. O pai e a mãe. E aí eu mostro, olha, aqui tem uma escoliose, olha, aqui tem um joelhinho assim, olha, o pezinho tá assado, olha como ele corre. Ah, mas ele corre. Então, mas ele corre com os bracinhos para trás. A gente tem que correr assim, ó, né? Olha como ele pula, né? Olha como ele sobe escada. Ele sobe escada com um pé, só um pé. Ele não faz um pé depois do outro. Então, assim, a gente começa a identificar alterações e atrasos que a família não percebia. Então, é importante vocês, família, procurarem um profissional especializado na sua cidade, né? Fazer uma avaliação para poder aí a gente evitar esses problemas futuros aí para as nossas crianças. É isso aí. Obrigado, doutora Carolina, pela sua disponibilidade. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar, né? E todo mundo que assistiu o episódio, não se esquece de se inscrever no canal, curte o episódio, comenta aí, fiquem à vontade, para vocês não perderem nada que vem no canal, para não, né? E poder acompanhar tudo que já passou e tudo que vem pela frente. Então, obrigado, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.